e essa nova temporada do programa Caminhos. Caminhos para o nosso Brasil, para esse Brasil que tanto amamos. Caminhos para o crescimento, para conhecermos um pouco mais para onde vamos. E para esta temporada, eu estou trazendo aqui as pessoas que realmente estão fazendo o jogo do Brasil, estão dirigindo o Brasil. Tá? Pessoas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Eu tenho hoje a satisfação de ter comigo o Dr. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. É uma satisfação ter todas as pessoas aqui conosco e hoje, Dr. Roberto. Presidente Roberto, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, Abílio, é um prazer estar aqui. E bom, antes de começarmos aí o diálogo, vamos olhar um pouquinho o vídeo que fizeram sobre você, contando um pouquinho da tua trajetória. Tá joia. Bacharel e mestre em Economia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto, tem uma longa trajetória no setor financeiro. Por mais de 2 décadas, ocupou cargos e funções de liderança em instituições no Brasil e no exterior, como o Banco Simonsen e o espanhol Santander. Uma carreira marcada por prêmios internacionais e entusiasmo com a tecnologia. Entre as inovações que ajudou a criar está o sistema Pix, que já bateu a marca de 3 bilhões de transações mensais. O avô, Roberto Campos, foi diplomata, ministro do Planejamento do governo Castelo Branco e teve fundamental importância para a criação do Banco Central do Brasil em 1964. Quase 60 anos depois, agora é seu neto que tem o desafio de presidir o banco. Campos Neto foi indicado à função em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Conseguiu baixar a Selic para 2% ao ano, a menor taxa da história em 2020. Mas a pandemia e os impactos da inflação fizeram com que a taxa começasse seu ciclo de alta em março de 2021. Hoje a Selic está em 13,75% ao ano, o maior patamar desde 2017. E no governo Lula, há uma grande pressão para que essa taxa caia, com o argumento de que os juros altos freiam o crescimento do país e prejudicam os mais pobres. Campos Neto rebate as críticas e diz que as decisões do Copom não são políticas. O BC tem um horizonte de atuação técnico que difere por muitas vezes do ciclo político, mas que maximiza o resultado para a sociedade no longo prazo. Presidente, você se incomoda de chamar de Roberto? Não, eu prefiro. Na verdade, no Banco Central a gente não chama ninguém pelo cargo, todo mundo chama pelo nome. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu acho muito legal, há muito tempo eu consegui me libertar do doutor, senhor e coisa e tal. Meus alunos, às vezes, ninguém me chama de senhor. Eu troco pra cá e pra lá, fica muito mais à vontade, eu me sinto mais à vontade. Roberto, você sabe que eu fui muito próximo, fui amigo, posso ter esse amigo do seu avô. E nós já falamos um pouco sobre isso, você até me contou que você nunca conseguiu ser muito próximo, depois de idade, entre você e ele. Você conhece as ideias dele. Se você é uma pessoa graduada e com mestrado nos Estados Unidos, na Califórnia, as ideias dele chegam a influenciar você? Como é que você se sente nisso? Tem alguma coisa que tem vários livros publicados? Então, como é que você se sente nisso? Não, é óbvio que tem uma influência grande. Eu, uma época, participei de algumas viagens com ele, então eu era meio que o secretário, né, das viagens dele, então a gente viajava. Ele passou numa fase mais tarde da vida, fazia palestras ao redor do mundo. Eu fiz algumas viagens com ele, aprendi muito, a gente discutia muito. Acho que a visão geral é muito parecida. Ele não gostava muito da matemática, ele reclamava muito que estavam colocando muita matemática no estudo de economia, então eu mostrava às vezes as coisas que eu estava estudando, ele não gostava. E eu gostava um pouquinho mais da parte de finanças do que simplesmente macroeconomia, mas a gente conversava bastante. Roberto, você foi nomeado presidente do Banco Central, no governo do presidente Bolsonaro, que tinha o ministro da Economia, Paulo Guedes, e agora esse governo começou e você está no governo de esquerda. Como é que é isso para o Banco Central e para você pessoalmente? Como é que você se sente nisso? Eu acho que depois da autonomia, né, você tem que virar um pouco, né, o chip, virar um pouco, entender que, olha, agora é um processo diferente, a gente provavelmente vai entrar num outro governo, não sabia qual era o governo, mas no caso do Banco Central é um pouco mais fácil, porque é muito técnico. O Banco Central, o trabalho é muito técnico, a explicação é técnica, a gente não entra em seara política, a gente evita ao máximo, então a gente se limita ao que a gente chama do nosso tripé, né, que a gente precisa ter o câmbio flutuante, juros para a política monetária, estabilidade do sistema financeiro, tem uma agenda de competição e tem uma parte do fiscal que ajuda a fazer com que tudo isso funcione de forma harmônica. Roberto, logo depois que você foi efetivado como primeiro presidente do Banco Central Autônomo, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco. Eu chamava a atenção dos seus dogmas, agora com o presidente do Banco Central Independente. E você tem que andar uma certa linha, na linha fina. Como é que você sente? Como é que está o relacionamento com os vários stakeholders em volta de você? Governo, gente fala governo, mercado e tal. Conta um pouquinho como é que é isso, como é que é lá aí. É uma das condições que eu sempre disse que eram fundamentais para a minha permanência, que eu tivesse autonomia. Então, eu sempre tive autonomia desde o começo, mesmo antes de aprovar a lei de autonomia. Nunca teve nenhum questionamento, nenhum tipo de pressão, sempre fizemos um trabalho técnico. Quando foi aprovada a lei de autonomia, você tem que mudar um pouco a sua forma. Por um lado, você está muito tempo trabalhando com um grupo de pessoas que você tende a ser próximo, por outro lado, você tem que entender que você tem um processo de autonomia, mas como o nosso trabalho era muito técnico, era fácil fazer essa mudança. Então eu tentava diferenciar na minha cabeça o que era algumas pessoas que eu era próximo, porque está muito tempo na mesma equipe, e o que era o processo da autonomia e a decisão técnica que o Banco Central precisa ter. As pessoas do governo, elas têm existido, têm impactado a política monetária, têm impactado as decisões, principalmente as atas do Banco Central após o Copom. Isso tem acontecido, essa pressão tem influenciado muito? Olha, é uma coisa, vamos dizer assim, inusitada, porque assim, a ata é um documento comunicado, né? É um documento que a gente tem poucos parágrafos, e ele tem mais ou menos um script, como se fosse um filme, ele tem um começo, meio e fim, ele tem uma parte narrativa, uma parte descritiva, ele tem uma parte conclusiva, e tem algumas palavras, algumas formas de se comunicar, que é a forma do Banco Central passar a mensagem para os agentes econômicos de onde ele está indo, de qual é o guia. Então, às vezes, você muda uma palavra, muda uma frase, insere uma sentença, tira, às vezes diminui a intensidade de algum adjetivo, então tudo isso tem um significado. Então, isso é muito técnico. Então, quando uma coisa que é altamente técnica passa a sofrer comentários políticos, a gente tem que diminuir um pouco a tecnicidade e passar a ter um pouco mais de explicação nos documentos, que foi o que a gente fez recentemente. A gente tentou colocar uma parte mais explicativa, tanto no comunicado, é mais difícil que é curto, mas na ata, a gente tentou explicar mais a forma como a gente está pensando e como a gente toma a decisão. Eu acho que é importante a gente olhar para frente, mas a gente tem que dar uma olhadinha para trás, para ver de onde é que nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. E tem que olhar um pouquinho o que está acontecendo nesse mundo no pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, e o que está acontecendo com o Brasil. Em relação à inflação mundial, não tem país que não sofreu inflação. E você, o Banco Central, subiu taxa de juros no ano eleitoral. O que é bom, você tem que ter absoluta independência do Banco Central. Subiu. Nunca se imaginou que tivesse uma alta tão grande. É onde nós estamos hoje. Nós temos uma inflação que já não está totalmente controlada. Nós temos uma inflação, se você olhar,
nós estamos encostados na banda de cima da meta. Se você olhar para frente, você pode imaginar que pode vir mais pressão. Tá? Nós chegamos num ponto realmente importante. Quando o mundo ainda não chegou. Você vê a Europa mais ou menos estabilizada dentro de uma certa faixa, Estados Unidos também com dificuldade de puxar mais para baixo, todos eles usando a mesma ferramenta, a mesma arma, que é a taxa de juros. Tá? Como é que você vê o Brasil dentro do cenário mundial? Não apenas o Brasil aqui, o que está acontecendo hoje. Em política monetária, quando você enxerga, né, uma coisa que vai acontecer e tem algum grau de convicção, obviamente tem que estar embasado de alguma forma, né, em métodos que você usa com frequência. Quando você tem uma convicção em alguma coisa, fazer rápido e fazer antes significa ter menos custo. Então, uma vez entendido, e na época era muito debatido, nós achávamos que a inflação tinha um componente de demanda muito mais forte do que era, né, na época alardeado pelos outros banqueiros centrais. A gente tem umas reuniões do BIS com outros banqueiros centrais que existia muito uma conversa de que é uma coisa muito temporária, de oferta. A gente tinha uma opinião diferente, decidimos subir os juros antes. A verdade também que os juros aqui estava mais longe do neutro, estava muito baixo, né? Lembrando que o mundo se preparou para uma depressão e no final encontrou uma recessão, então muita gente fez um movimento de juros e depois reverteu. Nós entendíamos que era importante fazer rápido e fazer bastante para que o custo seja o menor possível para a sociedade. O segundo ponto é, quando a gente olha a inflação hoje, como a gente teve muitas medidas, né, que afetaram a inflação no ano de 2022, se a gente pegar preço de telecomunicação, preço de eletricidade, preço de gasolina, a inflação do ano de 2022 ela foi artificialmente baixa em 2,3%. Então, na verdade, a inflação que a gente estava vendo era 2,3% abaixo do que seria. Isso significa que quando essas medidas são removidas, você volta com a inflação na frente. Então é importante a gente olhar o core, né, que é um núcleo de inflação, que, gente, é basicamente uma inflação que exclui energia e alimentos. Quando a gente olha essa inflação, que é super importante, ela veio de 9, 10 para 8, está em torno de 7. Ela ainda está bastante alta, dado que a gente tem uma meta de 3%. Então, assim, a inflação, vamos dizer assim, cheia, está no nível mais baixo, a inflação núcleo está mais alta, e tem alguns componentes de inflação que estão desacelerando, mas de uma forma mais lenta. E o terceiro ponto da última parte da sua pergunta é a ferramenta que você tem, o instrumento. Né? Então, o instrumento é os juros, né? É um instrumento conhecido, que todo mundo tem usado. A gente entende que outros tipos de instrumento, quando se misturam, acabam gerando perda de credibilidade do Banco Central. Então, se você quer usar, por exemplo, instrumentos de estabilidade financeira para conduzir inflação, se você quisesse usar, por exemplo, o câmbio, isso são coisas que a gente diz que ferem o princípio da separação e no final acaba minando a credibilidade. Mas o instrumento, cada país tem um instrumento que tem um poder diferente de fogo, como se tivesse um armamento com calibre diferente. No Brasil, é como se a gente tivesse um armamento que tem um calibre um pouco baixo, por várias razões, mas a principal dela é que um grande pedaço do crédito é direcionado. Então, quando eu mexo os juros, eu afeto o crédito, mas eu não afeto ele todo, porque eu tenho 42% do crédito que é direcionado, enquanto o resto dos países é muito menos, uma média de 6%. Então, é como se eu tivesse que colocar mais pressão no tubo para fazer o mesmo trabalho. Então, a gente pega, por exemplo, o Brasil subiu muito os juros, a gente está desacelerando o crédito de mais ou menos 14% de crescimento, 13%, uma coisa perto de 7%. Se a gente olhar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos subiu menos os juros, mas foi o suficiente para desacelerar o crédito de 9% de crescimento para 0%, e na Europa de 8% para 0%. Então, a gente precisa também levar em consideração que a arma é a mesma, mas o calibre e a forma de operar é diferente. Você tem toda a razão. Essa questão do crédito direcionado, carimbado, é muito importante para tomar decisões. Agora, o presidente Lula e o governo têm dito que nós não estamos numa inflação de demanda. Se não estamos numa inflação de demanda, não há necessidade de subir os juros, tá certo? Eu queria que você contasse às pessoas que estão aqui conosco, sem entrar no economista, como é que é essa história de inflação de oferta, inflação de demanda e tal? Dá uma linha pequenininha para a gente. Eu acho que tem duas falácias aí. Primeiro, que a inflação não é de demanda, né? A gente, inclusive, fez algumas apresentações recentemente mostrando os componentes de demanda, teve vários artigos, teve um muito bom escrito pelo Samuel Pessoa recentemente que mostra ali os componentes de demanda. A gente tem apresentado isso. Os componentes de oferta existiram em algum momento, principalmente durante a guerra, a invasão da Ucrânia, mas eles diminuíram e hoje a gente tem, claro, os componentes de demanda e a gente consegue quantificar, olhando, dependendo do índice, ou o que está acontecendo na economia, o que é a demanda e aonde está vindo essa demanda. Esse é o primeiro ponto, a primeira falácia, né? Que não é de oferta, ela é muito mais de demanda do que de oferta. O segundo é que não existe também, né, alguma coisa que diga, não, quando a inflação de oferta você não faz nada. Porque o Banco Central tem que combater a inflação de demanda e tem que combater o que a gente chama de efeitos secundários de um possível choque de oferta. O que é efeito secundário? Se eu tive um choque de oferta e a inflação subiu muito e ela se alastrou, ou seja, a inflação passou a contaminar outros grupos, ter esse efeito secundário de contaminar a cadeia, aí sim o Banco Central tem que entrar, né, para combater esse efeito secundário. Você tem recebido muitas críticas, né? E as críticas são todas direcionadas a você. Embora você não está sozinho, você tem a diretoria lá do Banco Central. Quando você toma decisões, você não chega lá e quer dizer, ok, quem manda sou eu, só obedece se você tem juízo. Tá? Você divide aqui, só que as críticas são direcionadas só a você. Né? Como é que isso pega no Roberto? Olha, a minha tarefa é explicar que nós temos um colegiado, eu tenho 8 diretores que foram nomeados pelo Senado, que só podem ser retirados pelo Senado e que têm liberdade de opinião. E eu acho isso muito bom. E a gente teve algumas reuniões atrás, 2 diretores que votaram para subir os juros, inclusive. Não foi meu voto, mas teve 2 votos que subiram. 2 diretores que votaram para subir. E mesmo na parte que a gente faz mais explicativa, nos comunicados em escrito, a gente tem uma reunião para decidir o que vai ser apresentado, tanto no comunicado quanto na ata. E é muito comum o diretor falar assim, olha, não me sinto representado nesse texto. Eu digo, bom, então vamos mudar o texto para que todos se sintam representados. Eu acho isso saudável, acho que isso engrandece a instituição, engrandece a institucionalidade. E, de fato, eu sou um voto de 9, né? E eu acho que a personificação atrapalha muito esse ganho institucional que a gente está tentando fazer. Olha, eu perguntei como é que isso impactava você, não o presidente do Banco Central. Mas tudo bem. Roberto, você tem elogiado o ministro Haddad. E o ministro Haddad tem elogiado você. Vocês têm livros diferentes que vocês fazem. Vocês têm cabeça diferente, posicionamento diferente. Como é que está sendo essa convivência? Não, a convivência é boa, né? Eu percebo que ele tem fazendo um esforço grande no fiscal. A gente teve algumas conversas no começo, eu disse, olha, sem a ajuda do fiscal é muito difícil, isso aqui não tem muito como reinventar a roda. Tem algumas teorias, né, que são teorias econômicas diferentes, que entendem que o papel dos juros é diferente, que não deveria existir, inclusive, um sistema de metas. Não é o que a gente adota, hoje a gente decidiu adotar o sistema de metas, e dado o sistema de metas, a gente precisa ter harmonia entre o fiscal e o monetário. Então a gente tem um relacionamento bom, a gente conversa com alguma frequência, e ele tá, né, eu sinto que ele tá com esforço, a equipe toda no esforço grande fiscal, às vezes, inclusive, contra, né, algumas pessoas do governo, faz parte, né, o debate é importante, mas acho que o que é importante é cada um entender qual é o seu papel dentro daquela missão. E a gente pode ter pensamentos um pouco diferentes, faz parte. Eu tenho pensamento diferente de algumas pessoas, né, que hoje habitam o Copom, alguns diretores, mas no final a gente senta e a gente toma uma decisão em conjunto, tentando fazer o melhor possível para o país. Esse respeito e essa boa convivência é muito importante, né? Dentro
os seus dogmas, enfim. É muito bom que você tenha esse relacionamento, tanto com o Fernando, como com a Simone, enfim, com o Alckmin, tá? Portanto, você tem esse bom relacionamento. Agora, você disse que combater a inflação é duro, é um custo alto, mas não combater, o custo é maior. Isso. Fala um pouquinho disso pra gente. A inflação é um efeito, é um imposto muito perverso. A gente tem diversas medidas. Mais recentemente, a gente tem muita riqueza de dados, porque a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina e na Turquia, onde você tem uma inflação alta, o índice de miséria subiu muito, acaba afetando também a popularidade do presidente. A gente teve um evento no Brasil, na história recente, que a inflação afetou muito a popularidade. Então, no final das contas, é importante assegurar o poder de compra da moeda, porque quem está embaixo, né, não tem como se defender da inflação. Ele vai comprar um pãozinho, um cafezinho, no outro dia, vê que os preços aumentou, ele não tem como se defender. A gente tem um bom pedaço da população, principalmente classe D e E, que recebe o salário em dinheiro, não tem conta bancária. Uma das coisas que a gente está tentando fazer, inclusive, é estimular a bancarização através do Pix, dessa parte da agenda digital. Então, assim, é muito importante o que a gente faz. A gente entende que, no final, é o melhor para garantir exatamente, né, a manutenção desse tecido social que é tão importante, né, para as pessoas mais carentes poderem manter o padrão de vida. Não sei se todo mundo sabe, né, que o Banco Central não tem autoridade para mexer na meta de inflação. Isso depende do Conselho Monetário Nacional. Que hoje são 3 pessoas só. Tá? No meu tempo eram uns 11. É mais complexo. Tá? Que é você, o ministro Haddad e a ministra Simone. Tá? E aí, tem surgido ruídos, enfim, de repente aumentar a meta para dar um pouco mais de folga. Tal. Eu acho que esses ruídos, eles induzem a taxa longa de juros e tem da possibilidade de subir a meta. Não seria melhor, tá? Vocês dentro do Conselho Monetário Nacional, entre vocês pensarem o seguinte, olha, a meta é 3%, a gente não vai mexer. Tá? Exato, esse é um excelente ponto. Desde a primeira conversa que eu tive, lá atrás, né, ainda antes da posse do presidente Lula, que eu tive a conversa com ele, com o ministro Haddad, eu disse, olha, se tem uma coisa que a gente não deveria falar em público é da meta, porque isso tem um impacto que acaba atrapalhando, né, o nosso trabalho aqui. E eu acho que o que acontece, de fato, é que, como o executivo tem a caneta para mudar a meta, se o executivo falar da meta, o mercado entende que a meta vai ser modificada. E o nosso modelo, né, ele precisa, né, de certa forma, como tudo que eu faço nos juros agora, isso tem impacto daqui a algum tempo, e eu não sei a inflação de algum tempo, eu tenho que fazer o meu trabalho hoje olhando para frente. E qual é o veículo, quais são as medidas que nós usamos? Nós usamos, em parte, as medidas de inflação futura. Pode ser expectativa de inflação dos agentes financeiros, pode ser dos agentes de mercado, pode ser nossas projeções, mas, de fato, eu tenho que fazer um trabalho hoje olhando para frente, porque tudo que eu faço em juros hoje leva um tempo para impactar a economia. Então, quando se fala de meta, você acaba modificando essas expectativas. Mesmo com a Selic tão alta, você ainda está com inflação desancorada. Tanto que vocês do Banco Central, vocês lá, já estão tomando cuidado, porque imagino que no começo do segundo semestre pode haver um certo repique. Tá? O que está faltando? Está faltando credibilidade? O que está faltando? Estamos com a Selic alta, ainda inflação desancorada. O que você vê? O que está faltando? Quando nós tivemos os nossos movimentos de queda de juros na história recente do país, eles geralmente vieram acompanhados, eles vêm sempre acompanhados de uma melhoria na credibilidade do governo. Então, o Banco Central não faz o trabalho sozinho, ele não tem como fazer. Então, a gente teve aquele período ali no começo dos anos 2000, onde se começou a falar de um superávit, de uma meta de superávit. A gente entrou, inclusive, naquele momento ali no governo com uma taxa de juros que foi até 26,5. A taxa futura começou a cair rapidamente quando foi demonstrado que precisava fazer um superávit primário e depois abriu espaço para cair os juros. Depois tivemos ali no governo Temer uma coisa muito parecida. Você termina o governo anterior com uma taxa de juros de 14,25, mas com uma taxa futura de 17%. E aí, quando o governo anunciou o teto de gasto e começou a falar do teto de gasto e algumas reformas, a taxa de juros futura foi de 17% para 10%. E aí abriu espaço para o Banco Central ir caindo juros até os 6,5%. O que aconteceu agora, nessa vez, é que o anúncio, né, do arcabouço e todos os anúncios que foram feitos ao redor do arcabouço, eles melhoraram um pouco, né, a parte de expectativa, e a gente consegue ver isso no juros futuro, mas num grau muito menor do que foi no passado. A gente teve um de 4%, outro de 7%, e agora a melhora que teve, quando a gente olha as curvas futuras, é menos de 1%. Então a gente precisa, né, trabalhar nesse elemento da credibilidade para abrir espaço para o Banco Central poder fazer o seu trabalho. Você, quando o ministro Haddad, o Ministério da Fazenda, todos, apresentaram para o Congresso o novo arcabouço fiscal, você até elogiou, quer dizer, uma coisa importante fazer. Agora, eu gostaria de saber realmente um pouquinho a tua opinião sobre a proposta que está lá. E vamos inverter um pouco a situação. Todo mundo fala, Banco Central, especificamente você, dizendo o que acha que você devia fazer. Inverter um pouquinho. Se você fosse ministro da Fazenda, o que você acha que o ministro Haddad poderia fazer? Não, eu acho que ele está no caminho certo. Eu elogiei e continuo elogiando. Eu acho que, dado o cenário, dado o governo, dado, vamos dizer assim, as forças internas, né, dentro do governo, eu acho que o que foi feito foi bastante corajoso. O que a gente precisa pensar é o seguinte: a gente precisava, em primeiro lugar, apagar aquele risco de cauda de que a dívida do Brasil ia explodir. Isso foi feito. Acho que o arcabouço, mesmo que não tenha tantas mudanças no Congresso, ele meio que elimina essa possibilidade. A outra pergunta é a seguinte: mas ele vai fazer com que a dívida convirja a níveis muito mais baixos? No formato como ele está, ele não faz a dívida cair, mas ele faz ela estabilizar ao longo do tempo. Né? Mas eu acho também que a gente precisa categorizar uma coisa, que assim, o Brasil teve muita dificuldade de cortar gastos. Né? Todas as vezes que a gente melhorou o fiscal, foi porque melhorou a receita. Nos anos 2000 ali, a gente teve um choque nos termos de troca, a arrecadação teve ano que subiu 9%. Então, a verdade é o seguinte: nós precisamos, em algum momento, refletir, e não é um problema desse governo, isso já vem de outros e outros, é que o Brasil tem dificuldade de cortar gastos. A gente tem um pedaço dos gastos que é obrigatório e que está indexado, que sobe mais ou menos a 1,2%, 1,3% real ao ano, isso está na lei, e a gente tem um outro pedaço que acaba ficando muito comprimido, que é o discricionário, que o governo precisa investir para fazer as coisas funcionarem. Então, eu acho que é verdade que não faz a dívida cair rapidamente, o que foi apresentado, mas também eu não acho que é justo cobrar do governo um grande ajuste na parte de gastos, porque eu vejo que isso nunca foi feito, é difícil de fazer e é um processo que precisa de reformas. Então, é nessa forma que eu categorizo um pouco o nosso pensamento. Então, é isso que eu diria que o ministro está no caminho certo, tem feito um esforço, pode talvez ter uma melhora, né, marginal agora no Congresso, no arcabouço, e tem que continuar avançando nas reformas. Vamos avançar na reforma tributária. Eu acho que não podemos retroceder nas reformas que foram feitas e precisamos avançar. E tem um ponto, Roberto, que é muito importante. Né? Esse país não cresce se a gente não aumentar a produtividade. Exato. Você sabe, né, que para aumentar a produtividade a gente precisa de investimento, gestão e capacitação, que envolve muita educação. Coisas que vão correr atrás, tá? Para recuperar espaço. Agora você falou do governo ter dificuldade para cortar gastos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, a história do Brasil tem sido assim. Não, mas na minha história, do que eu acompanhei, o Estado lá tem dificuldade para cortar gastos. E eu acho que uma das coisas, se o governo se preocupasse um pouco mais com gestão, ter mais gestão dos seus recursos, tá? Nós conseguiríamos fazer mais com menos dinheiro. Tá? Inclusive no mundo inteiro, Roberto, tá? Você sabe muito bem que tem o dinheiro que você quiser. Você tem bons projetos. Tá? E você fala em termos de país, sendo países atraentes, você consegue ter o que você quiser. Qual é o elemento que falta no mundo, ou pelo menos que é escasso no mundo? Tá? Gestão. Eu tenho até uma certa satisfação da UNGV de liderança e gestão. Tá?
gestão é o que falta no mundo. Se nós nos preocuparmos um pouco mais aqui no Brasil, nós podemos fazer mais com menos. Agora, o governo, na realidade, ele quer aumentar a receita. Uhum. Eu vejo aí, ele quer aumentar a receita sem aumentar imposto. Uhum. Eu vejo uma certa dificuldade também de fazer isso, de aumentar a receita sem aumentar impostos. E fica, então, um pouco controvertido. Por isso que eu perguntei, o que fazer desse arcabouço fiscal? Tá? Agora, é o que temos. Sim. Tem que ajudar agora a administrar. O Congresso tem que aprovar. Fazer uma outra modificação, mas tem que aprovar. Roberto, você sabe que essa taxa de juros, enfim, o crédito está curto. Está curto para todo mundo, está difícil. Tem muitas empresas com dificuldade de rolar seus débitos. Muitas empresas com dificuldade de ter recursos novos. Tá? Te preocupa um pouco, ou te preocupa muito essa situação de crédito? Não, sempre preocupa. A gente gostaria de ter sempre aquele sistema, né, aquela situação onde você tem um juros baixo, estável, com crédito crescendo de forma saudável, para que todo mundo que tenha bons projetos tenha acesso ao crédito para executar os seus projetos. A gente gostaria de ter um sistema, obviamente, com crédito fluindo o melhor possível, mas quando a gente olha o crédito nos números totais, né, a gente vê que o Brasil tem uma desaceleração, que hoje é menor que os Estados Unidos e Europa, como eu disse. O Brasil vai desacelerar crédito de 14%, 13,5% para o pior cenário 7%. A gente tem Estados Unidos e Europa desacelerando crédito para 0% de crescimento. Então, assim, é importante entender o que está sendo feito, e o crédito é importante abrir o crédito. Né? A gente tem alguns setores que estão indo melhores, outros que estão indo piores. A gente tem um crédito emergencial para pessoa física que nos preocupa um pouco. A taxa de cartão de crédito subiu bastante mesmo, com a Selic parada, reflete um pouco a percepção de risco. A gente tem uma parte das pequenas empresas que foram socorridas na pandemia e foi um socorro muito amplo, que agora está tendo um pouco mais assim, de seletividade, que a gente olha também. Na parte agro, o crédito continua bastante bom, a gente tem visto isso. E quando a gente pega um raio-x do país, a gente tem hoje o agro indo muito bem, serviços indo relativamente bem, ou não indo mal, e aí a gente tem a indústria, que não tem crescido, e tem uma parte varejista, barra comércio ali, que está com alguma dificuldade. A gente olha para tudo isso, leva tudo em consideração, porque, de novo, o que a gente quer fazer é um trabalho de trazer a inflação para a meta com o mínimo de custo para as pessoas e para as empresas. Vou fazer um pequeno break, um pequeno intervalo, e a gente volta a falar sobre isso. Estamos de volta com o nosso programa Caminhos para o Brasil. Né? E hoje temos a satisfação de conversar com o presidente do Banco Central, Dr. Roberto Campos Neto. Roberto, uma pergunta assim. Quando você fala seus argumentos sobre o Banco Central, as coisas que estão acontecendo, isso é muito convincente. Eu vi um vídeo, uma apresentação que você fez em Londres, né? Que passei até para algumas pessoas, né? Uma aula. Né? Eu queria perguntar para você. O presidente Lula tem feito muitas críticas ao Banco Central, a taxa de juros, e a você. Você já conversou com ele tentando explicar? Uma excelente pergunta. Eu vou voltar um pouco na última, porque depois eu respondo essa. Que tinha uma coisa que eu queria frisar, que a gente tem que tomar cuidado para não ter uma inversão de valores. E aí vou tentar tirar o economês. Se você é empresário, está tentando pegar um dinheiro e está caro, a culpa não é do Banco Central que é malvado, a culpa é do governo que deve muito, porque o governo está competindo com você, né, pelo dinheiro que tem disponível para aplicar em projetos. Né? Então, assim, o grande culpado dos juros estar alto é que tem alguém competindo, né, pelos mesmos recursos e pagando mais. Quando a gente pensa que o governo faz uma emissão hoje longa e paga uma taxa de juros real acima de 6%, isso não tem a ver com o Banco Central. Isso é uma percepção de no longo prazo existe um risco que justifique que a taxa de juros real seja 6%. Então, acho que é importante explicar isso para a gente entender que se o governo não devesse quase nada, se a dívida do governo fosse muito pequenininha, o custo do dinheiro ia ser mais barato para todo mundo. Quase que nós poderíamos dizer assim, que o fato de nós estarmos com uma Selic alta, não é só um problema do Banco Central, mas é um problema do governo que tem que se financiar com muita força. Isso, o Banco Central, na verdade, ele não é, o juros não é causa, ele é consequência, né? Então a gente precisa trabalhar na causa. Mas voltando para a sua pergunta sobre o presidente Lula, eu tive uma conversa com ele, estou disponível para conversar com ele qualquer dia, qualquer hora, sempre, né? Então não tem nenhuma coisa que o Banco Central não quer falar ou não quer conversar. Ao contrário, eu tento marcar reunião com o máximo número de ministros do governo possível, alguns eu tenho sucesso, outros não. A gente tem tentado conversar com o máximo de pessoas dentro do governo possível, e eu acho que é importante. E eu não tenho problema, e nós não temos problema, o Banco Central não tem problema com nenhum tipo de crítica de juros. Eu acho que a crítica à instituição não é boa, e eu acho que a gente pode elaborar, às vezes, nos argumentos técnicos. Né, não está olhando para o país. Poxa, olha o que o Banco Central fez, né, pela sociedade. O Banco Central tem um programa de microcrédito que não tinha e expandiu muito, fez um negócio muito importante de cooperativismo, fez inclusão digital, fez o Pix, tem um programa de educação financeira que já atinge milhões de pessoas. Então, assim, a gente tem uma preocupação com o social. Eu gostaria de poder explicar isso. Então, assim, não é que o Banco Central não tem preocupação, ao contrário, a gente tenta fazer nosso trabalho com o mínimo de custo para a sociedade possível. Faça força. Tenta conversar com ele, que eu acho que é muito importante. Eu estou à disposição. Roberto, você é um presidente do Banco Central que talvez venha conviver com um diretor junto com você, que não foi exatamente escolhido por você. Como é que você está vendo isso aí? Eu acho que é perfeitamente de acordo com as regras do jogo. Né? Eu acho que uma coisa que às vezes a gente tem muito ruim na sociedade é, primeiro, que a saída fácil, e segundo, reclama das regras do jogo. Eu acho que as regras do jogo são essas, é natural, vai vir um diretor ou mais de um diretor que tem opiniões diferentes, a gente tem um arcabouço e uma forma de trabalhar técnica, a pessoa vai se encaixar dentro da forma técnica que tem que se trabalhar e vai ter opiniões diferentes. Eu acho que a gente tem hoje uma meta que, de novo, a meta não é determinada pelo Banco Central, a meta é determinada pelo governo. E pela lei a gente tem que atingir a meta, tem que seguir a meta. O que a gente faz é a gente suaviza esse ciclo o máximo possível para não gerar, né, vamos dizer assim, um custo muito grande para a economia. Então, dentro do que existe hoje, que é o sistema de meta, é a nossa forma de operar, todas as opiniões são bem-vindas, a diversidade é muito importante, e, de novo, faz parte do jogo, a gente tem que saber conviver com o jogo. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa melhorar no Brasil é saber conviver com as regras ao invés de mudar as regras. Roberto, você criou o Pix para que mais pessoas tivessem acesso a bancos, mais tivesse na bancarização. Né? E hoje você vê, às vezes, vai passar num semáforo, você vê alguém pedindo dinheiro pelo Pix. Né? Então, é uma coisa pedindo ajuda pelo Pix. Tá? Você fez mais coisas ainda, você forçou bastante no digital. O Pix e o digital, você acha que pode ser o seu grande legado do Banco Central? O Pix é parte de um programa amplo de inovação em tecnologia na intermediação financeira. Você tem o Open Finance. Hoje acho que pouca gente está usando. Na verdade, até tem bastante gente usando, né? Mas você já pode entrar no app do seu banco e pegar informação de outros bancos. Tem bancos que já estão contactando as pessoas porque estão vendo que elas têm no cheque especial e estão falando, olha, pode vir aqui para o banco que eu faço uma coisa mais rápida, mais simples, mais barata para você. Então a gente tem o Pix, o Open Finance e a gente tem a moeda digital, que a gente está começando com um piloto e a gente entende que a moeda digital é importante. E as pessoas têm uma grande dificuldade, mas por que moeda digital? Por que isso? Então, é muito simples, vou tentar explicar de um jeito bem simples. O que a moeda digital faz? Ela é um conector com um contrato digital que gera registro digital. Então, o negócio vai ser
originado não por eu ter assinado o documento, e sim pelo pagamento, o pagamento digital tem encontrado uma função receptora do pagamento. Isso traz muitos benefícios para a economia. As pessoas vão poder fazer negócio de forma mais segura, mais rápida, as garantias vão ser mais visíveis e mais, vamos dizer assim, divisíveis ao mesmo tempo. Então é um grande avanço para a intermediação, né, de negócios, né, para a gente fazer negócio na economia. Tudo que você fez no digital é muito importante. E o nosso Pix é elogiado aí em várias partes do mundo. Isso aí realmente é um avanço, e é um avanço que o Brasil tem que ter orgulho. Se vocês falam, primeiro mundo é aqui. Você também tem feito o possível para diminuir a concentração bancária, para ter mais agentes, mais players, jogando no mesmo jogo. Apesar disso, os spreads continuam muito altos. O que você pode falar para a gente sobre isso? A Selic está em 13,75 agora. A gente compara a última vez que ela teve em 13,75. Se não me falha a memória, é dezembro de 2016. Não vou chutar, não. Mas a gente compara os últimos 2 pontos, o ponto de agora com o último ponto que a Selic teve na mesma taxa. E a gente vê o preço dos produtos financeiros em cada linha. E o que a gente percebe é que vários produtos financeiros caíram muito o preço. Ou seja, para a mesma taxa de juros, a taxa final do cliente caiu muito. Isso é o efeito da competição. A concentração bancária tem caído, a gente tem um monte de fintech, um monte de bancos de plataforma, a gente tem um monte de bancos de segmentação. Hoje você tem, principalmente o pessoal mais jovem, né, que tem contas digitais, a gente nunca foi numa agência, nunca sabe nem onde é que fica a agência. Então a gente tem feito esse trabalho, tem gerado frutos, é uma evolução lenta, mais lenta do que a gente gostaria, mas de novo, se a gente comparar 2 pontos onde a taxa de juros está no mesmo preço e ver o custo de financiamento de cada modalidade para o cliente, caiu bastante, o que significa que essa agenda teve resultado. Roberto, você transita pelo mundo aí, relacionamento inclusive com outros presidentes do Banco Central. Então, o que será que o Jerome Powell pensa do gap entre a nossa inflação e a nossa taxa de juros, nossa Selic? Quando a gente começou a subir os juros, e estava subindo muito antes, tinha aquele desconforto de, mas por que né, o Banco do Brasil está vendo de tão diferente? Primeiro, nossa taxa era mais baixa do que a neutra, bem mais baixa. Segundo, a gente discutia muito e entendia que esse processo de inflação ia ser mais persistente. Por que a gente já achava isso? Porque a gente não achava que era oferta, a gente achava que tinha componente de demanda, mas talvez por ser do mundo emergente. Talvez por ser do mundo emergente, ter vivido em épocas de inflação grande e de inflação persistente, a gente tem aquele viés de, quando a gente vê as coisas indo naquela direção que a gente já viu no passado, de entender que, na verdade, o processo vai ser similar. E como grande parte do mundo desenvolvido não via inflação há muito tempo, a gente nem sabia que existia, tinha Banco Central, quando a inflação passava de 1,5%, comemorava. Ficava feliz, olha, a minha inflação subiu aqui. Então, acho que a gente teve essa visão diferente, fez de uma forma diferente, mas acho que cada Banco Central conversa com o outro, não para comparar o que foi feito, mas para entender os processos. E acho que os processos são muito diferentes. Legal. Agora, estou caminhando para o fim do nosso programa, quero fazer uma outra pergunta para você. É uma pergunta assim, que são 2 perguntas na mesma. Tem algum motivo que, por acaso, você poderia deixar o Banco Central antes do término do seu mandato? E você espera ser reconduzido? Não, olha, reconduzido eu não espero. Disse desde o dia que eu entrei, não tem a ver com o governo atual ou o governo passado. Disse desde o dia que eu entrei que não queria recondução. Acho que é um período que dá para fazer bastante coisa, dá para olhar para outros projetos. E, de novo, passo o bastão para uma outra pessoa seja mais fresquinha para continuar o trabalho e ter visão diferente, faz parte do processo. Então, a recondução não, inclusive na regra de autonomia, eu queria ter incluído a proibição, eu queria ter incluído 2 coisas, a proibição da recondução e eu queria ter incluído a proibição do presidente do Banco Central ter qualquer cargo político durante 2 anos. Porque como ele sai no meio do mandato e tem 2 anos daquele mesmo governo, eu não queria que tivesse nenhuma influência no presidente do Banco Central para poder ter um futuro cargo. Então, não só não ter recondução, para não ter que fazer coisas diferentes do que ele acha para querer ser reconduzido, e nem para ter outro cargo dentro do governo. Isso, infelizmente, não foi, na época, não conseguiram colocar no projeto, então eu sou contra esse processo de recondução por natureza. E pretendo ficar até o final do mandato, acho que é importante cumprir a missão. A gente sempre quer fazer o mandato na melhor forma possível, fazer uma transição mais suave possível, no momento que tiver que ser feita a transição, porque, de novo, acho que quem trabalha no Banco Central desenvolve uma grande paixão assim, pela instituição, né? As pessoas são espetaculares, eu gosto muito de trabalhar lá, e assim, eu penso sempre no bem do Banco Central, e por isso que quando tem críticas à instituição, eu fico tão chateado, porque a crítica à minha pessoa não tem muito problema, eu sei que no final eu vou conseguir explicar o que eu estou fazendo de uma forma técnica, e faz parte do trabalho, mas acho que a instituição, o Banco Central, as pessoas que trabalham, que fazem acontecer, que fizeram um Pix na pandemia, trabalhando de madrugada, acho que isso precisa ser valorizado. Roberto, eu quero te agradecer muito essa oportunidade de a gente conversar aqui. Agradecer muito, muito de verdade, e que você tenha sucesso em tudo aquilo que você está fazendo, não só para você, mas para o bem do Brasil. Tudo aquilo que você fizer com sucesso vai valorizar o nosso Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado pelo trabalho que você está fazendo, de discutir os problemas do Brasil. Muito obrigado. No final dos anos 80, após 10 anos trabalhando no Conselho Monetário Nacional, escrevi um livro sobre economia e fiz uma dedicatória às minhas primeiras netas, a Bruna e a Bianca, para que elas sempre tivessem orgulho do país em que nasceram. Seguindo o meu propósito de ser feliz, aprender e compartilhar, eu tenho procurado, desde o governo Fernando Henrique, ficar próximo de todos os governos e todos os governantes, procurando colaborar com os meus conhecimentos sobre economia, meus conhecimentos sobre o Brasil e do cenário internacional. Porque um país não pode crescer e se desenvolver se os seus governos não funcionarem bem. Essa tem sido, vamos dizer assim, a minha missão que eu me atribuí, de procurar ajudar esse país a crescer, gerar emprego, se desenvolver e fazer inclusão social. E é por isso que eu estou aqui na CNN, nessa nova temporada de Caminhos, conversando, dialogando com as pessoas que realmente estão movendo a economia, a política desse país. Para que, trocando ideias com eles, vocês tivessem mais conhecimento do que está acontecendo no Brasil e o que estamos projetando para frente. Essa tem sido a minha contribuição. E aí eu quero deixar para vocês um pensamento. Não vamos pensar apenas do que esse país pode fazer por nós, o que esse país pode fazer por mim, mas, principalmente, o que nós podemos fazer por nosso país. Cada um, mesmo minimamente, sempre tem alguma coisa que pode ajudar esse país. E esta é a reflexão que eu quero deixar com vocês. Vamos pensar nisso. O que cada um de nós pode fazer pelo nosso país. Boa noite e até o próximo programa.